Flavinha. Flavinha, bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Era um sonho participar de uma TV católica, que eu sou católica desde de nascença. Desde muito tempo. Desde sempre, né? Foi ele que me trouxe até aqui, foi Deus que me sustentou até aqui. E eu sempre quis participar, né, de uma TV católica. Então, muito obrigada pelo convite. Saiba que estou muito feliz e que vocês já estão presentes em meu coração. Oh, delícia, gente. Olha que gostoso. Gente de Deus, não precisa nem abrir a boca, né? A gente olha no olho assim, já sente, tem algo diferente. Desde o momento que eu vi a Flávia, eu senti isso. E quando eu cheguei aqui no estúdio hoje, muito antes, claro, de começar o programa Mulher.com, a Flávia já estava preparando aquele presente ali, que é o bolo envelopado. E eu estava olhando ela preparar o bolo, falei, gente, como fica bonito, Flávia. Fica bonito, ele é prático. E o que é interessante é assim, hoje eu trouxe um bolo recheado, um bolo de aniversário. Mas para quem está em casa, não sabe fazer bolo de aniversário, ou só sabe fazer um bolo de fubá, um bolo de cenoura, um bolo de laranja, dá para fazer o mesmo processo. O importante é que ele não esteja quente, porque vai uma camada de chantilly e o chantilly derrete. Ele não precisa ter recheio, ele precisa ter uma estrutura que dê para fazer esse envelopamento, né? E cobrir, só isso. Então, a mulher que está em casa, que não é confeiteira, quer fazer uma graça para o filho em casa, dá para fazer, porque é muito simples. O papel arroz, você tem como mandar fazer com a estampa que você quiser. Dá para fazer com bichinho infantil, dá para fazer com rosas, dá para fazer com símbolo católico, dá para fazer com time de futebol, dá para fazer com o que quiser. Então hoje a gente vai fazer de Páscoa e aí eu trouxe também de florzinhas de ali. Flor. Ai, tá lindo. E olha, gente, ele tá lindo, hein? Tá muito lindo, olha isso. Que show! Bom, bora aprender esse bolo envelopado, mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho da Flávia. Eu conheço uma parte só, um pedacinho, uma porcentagem muito pequena da história da Flávia. Então a gente vai fazer, no momento que ela tiver que explicar, ela vai explicar. Mas eu gostaria que ela contasse um pouquinho para nós também de como Deus agiu na vida dela e da família dela. Mas vamos começar com o nosso bolo? Vamos começar. Ó, o que a gente vai precisar? De 500 gramas de chantilly já batido. O importante, você não precisa se importar muito com a marca do chantilly. Ele precisa estar hipergelado. O ideal é deixar 30 minutinhos no freezer antes de bater. No freezer? No freezer. Ele vem numa caixinha, né? É bate chantilly. E lá vem escrito como que bate e tudo mais. Mas o importante é deixar 30 minutinhos no freezer, que ele vai ficar bem gelado para ficar nessa textura. Você vai bater e vai fazer em ponto de bico, ó. Está em ponto de bico, tranquilo. É aquele que você põe e ele não cai. Você põe, ó, e ele não vai cair, tá vendo? Tá. Não cai. 500 gramas, né, que é meio litro daquela caixinha. O leite condensado, ele vai servir para hidratar, para fazer aquela parte de cima, tá. Porque ele precisa ficar bem lisinho. Ok. Corante da preferência, confeitinhos de açúcar que você também pode colocar em cima, é só o que você vai precisar. Ah, eu não tenho bico de confeitar, eu não tenho saco de confeitar, tudo isso também dá para resolver, tá? É isso que você precisa. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar então? Vamos começar. Então aqui no saco de confeitar, eu vou colocar um pouquinho do chantilly. Para quem não tem muita experiência com chantilly, o ideal é que não encha muito o saquinho de confeitar aqui, tá bom? Ó, pode ir explicando aí, posso Flávia. colocando? Pode. O ideal é que seja branquinho, não precisa colorir neste momento, tá bom? Ó, enchi o saquinho, tranquilo. Essa é a parte que a gente vai cobrir o bolo. Essa partezinha aqui, ó, eu vou cortar a pontinha, um dedinho. Não precisa ser muita coisa, não. Cortei. Essa vai ser a parte que a gente vai cobrir o bolo. Importante, tá vendo que aqui tá bem distante? Eu começo bem nessa parte, para não ficar nenhuma parte sem chantilly. Imagina que você tá rebocando uma parede e não vai poder ficar furinho. Se ficar furinho, na hora de colocar o papel de parede vai ficar imperfeito, tá? Então a gente começa aqui embaixo
e girando a bailarina bem devagarzinho, ó. Ah, eu não tenho bailarina na minha casa. O que eu ensino minhas alunas? Porque eu também sou professora de confeitaria, eu ensino isso no nosso curso. Eu não tenho a bailarina, porque é um investimento muito alto e tudo mais. O prato do micro-ondas tem aquela partezinha de baixo com as rodinhas e o prato. Dá pra você fazer com aquilo também. Ideia boa! A semana passada eu fui na festa da minha sobrinha e o bolo derreteu no caminho. Aí o que eu fiz? Cheguei na casa da minha sobrinha, peguei o prato do micro-ondas, pus o bolo lá em cima e resolveu tudo. Porque ela não tinha bailarina. Ó, vou preenchendo tudinho. Essa parte não é muito difícil, tá? Ela é bem tranquilinha, ó. Mesmo que você não tenha o saquinho de confeitar, você pode usar um saquinho normal, esses saquinhos que vêm de embalagem, e cortar a pontinha também. Dá pra fazer do mesmo jeito, tá? Tá dando pra ver direitinho? Sabe que eu fiquei curiosa, né? Você falou do prato do micro-ondas. Você quer ver? Pode pegar. Eu não quero nem saber, eu quero pegar Nem aqui vou agora terminar pra esse ver. pedacinho pra você poder ver que dá pra girar. Não, cadê? Eu preciso daquela... Não, esse não aqui tem. é fixo. No meu tem, Tem um negocinho, uma rodinha? É, tem uma argolinha que vai aqui embaixo que tem as rodinhas. Rodinhas. Aí esse dá não pra tem. fazer. Esse é Então mais se o seu chique, micro-ondas não tiver, né? Aí você vai Se ter que atente a isso. pedir ao maridão pra inventar um jeito de fazer girar. Dá pra fazer esse bolo, se você não tiver a bailarina, até dá pra fazer. Tem algumas outras decorações que não vão ser possíveis. Mas esse, sem a bailarina, até que você consegue. Ó, preenchi tudo, certo? Agora a gente vai alisar. Eu tenho essa espátula que ela é tortinha. Mas sabe aquelas espátulas de cortar bolo? Que também é tortinha? Sim. Também dá pra fazer, tá? Então tudo na confeitaria dá pra adaptar. Porque no começo é muito difícil, não dá pra você sair comprando todos os utensílios, né? É bem mais difícil. Então você pode usar outros utensílios, tá bom? Gosto sempre dos meus paninhos limpinhos e molhados, que essa parte vai ajudar bastante, ó. Vai limpando. Agora, aqui do lado, eu uso uma espátula de inox para alisar. Se você não tem essa espátula, o que você pode fazer? Sabe caixinha de leite? Você corta bem certinho, com estilete, com Que ela é mais firminha, né? Ela é mais firminha. Também vai dar para fazer esse processo. Ó, vai girando e alisando. Girando e alisando. Aí ficou alguns buraquinhos, tá vendo? Vamos mostrar os buraquinhos que É ficaram. normal. Tá vendo? Aqui, olha, que ela tá falando, ó, isso aqui ficou um buraquinho. O que a gente vai fazer A agora? gente vai preencher igual massa corrida que a gente preenche na parede. Igualzinho. Vai colocando. Você coloca pra você poder preencher, ó. Porque não pode ficar esses furinhos, porque na hora de colocar o papel, isso mostra tudinho a imperfeição. Ah, então tem que ficar bem lisinho mesmo. Tem que ficar bem lisinho, tá? Olha, então, a ideia da bailarina, ela deu a dica aí do prato do micro-ondas, se você tiver aquele prato que tem a rodinha, né? Mas esse Will é demais! Valeu, Will! Não sei de onde ele arranjou, mas ele trouxe, tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos mostrar? Vamos, Ó. Pode tirar, Pode Bernadette? tirar aqui? Pode. Traz só um pouquinho pra cá. Ai, que legal! Ó, ela também gira. Ai, olha aí. Só que você tem que ter cuidado, ó. Ele vai girando. Você também consegue. E dá pra fazer, Dá ó. pra Tá vendo? fazer. Tô vendo você fazer. Ele vai ficar liso, tá vendo? Claro que você não vai poder girar igual eu giro na bailarina, que tem um giro. É porque ela é fixa, né? Ela Então é ela é fixa, diferente. E ela tem uma borrachinha também aqui, Não ó, deixa de sair silicone, fora do Não deixa lugar. sair do lugar. Então, profissionalmente, tem que usar aquela. Mas eu quero fazer uma graça pro meu filho na minha casa, quero presentear alguém. Uma amiga. Eu consigo me virar. Ok, Certo? agora você troca pra mim. Opa!
Ó, pesadinho, gente. O que você colocou nesse bolo? A gente esqueceu de comentar sobre ele, né? Esse bolo é o preferido do meu esposo e da minha filha mais nova. É o bolo de prestígio. É chocolate. Por isso que tava preto e branco. É, a massa de chocolate 50%, cacau 50% e de cocada cremosa, leite condensado, creme de leite e flocos de coco. Ai, Jesus. Difícil. Muito. Ó, esse detalhe também é bem interessante. Toda vez que você for fazer a quina, você passa, tira o chantilly e limpa. Tem que ser nessa ordem. Senão, se você tiver com a espátula suja, você borra a quina e aí tem que fazer a quina tudo de novo, tá? Então, passou, limpou, limpou. Paninho sempre limpo. E tá úmido, né? Úmido, tá? Ele ajuda bastante. Olha quantas dicas a Flávia Peral trouxe para nós hoje. É bem importante. Eu acho isso legal porque agora, nesse período de pandemia, muitas pessoas começaram dentro dessa área da confeitaria. Começaram muito com bolos simples, como ela falou, de laranja, de cenoura, de fubá, enfim, mas começaram, isso é importante. E agora, para você galgar um degrau a mais aí, o que você precisa fazer? Aprender novas técnicas e começar a incrementar aí a sua confeitaria, mesmo que ela tenha começado básica. Sim. E essas dicas são importantes. Olha como ficou perfeito, né, o bolo. E é assim que tem que ficar, né, para poder fazer o envelopamento. Não dá para você fazer o envelopamento com o bolo torto, porque aí não vai ficar essa quininha perfeita. O que eu tô fazendo agora? Eu tô limpando a base, porque na hora de colocar o papel arroz, se essa base ficar suja, o trabalho não fica limpo, né? Na confeitaria você precisa ter um trabalho limpo, né? Mas eu acho que dentro da área da gastronomia, a apresentação de um prato, os chefes geralmente limpam e deixam bem apresentável. Sim, acho que bem isso é importante. Organizado, bem né? organizado. Esse é o papel arroz. Aqui em Valinhos vai ser bem difícil de achar papel arroz. Eu passei em duas lojas, não tem, é mais difícil. Então, para quem está em casa e mora aqui em Valinhos, corre, compra uma impressora de papel arroz que vai ganhar muito dinheiro, porque não tem aqui. Olha a oportunidade de trabalho, valienses! Exatamente. Compre uma impressora, não é muito caro e assim, é um trabalho muito legal. Tem um outro bolo que eu faço que vai o rosto de uma pessoa e vira, e o resto do bolo é o cabelo. Sem um papel arroz não tem como fazer. É, verdade. Entendeu? Ó, importante. Esse é um bolo de 1,5 kg. É um papel arroz A4. Se eu colocar ele inteiro, vai ficar muito grande aqui e vai acumular aqui. Então eu corto um pedacinho, tá bom? Ó, corta uma tirinha. É, uma tirinha só. E aí a gente vai fazer sempre pela frente, tá? Tá. Começa encostando na frente, mede direitinho qual é o centro. Nós não mostramos a estampa, a parte de trás é branquinha e a parte da frente fica a estampa que você escolheu. Esse aqui é um de Páscoa, né? Como eu falei, a gente já está se aproximando. Encosta, encostou bem delicadinho. Nem rela direito. É muito delicado. Porque isso aqui é chantilly. É maleável demais. Ele é muito delicado. Dependendo de onde está, derrete, tá? Encostei. Vou fazer a frente primeiro. Atrás a gente faz depois. O que a gente faz? Corta com mais ou menos 2 centímetros até a base do bolo. Certo? Ó lá, vamos cortando. Aí tem mais ou menos uns 3, é isso mesmo? É, mais ou menos uns 3. Eu falo uns 2 dedinhos. Ah, 2 dedinhos. Isso. Eu acho que eu falei 2 centímetros. Né? 2 dedinhos. 2 dedinhos. Dedinhos do meu. É porque eu achei que os 2 centímetros aí tá um pouco grande. Tá um pouquinho grande? Ó, o chantilly agora, ele vai funcionar como se fosse uma cola. Eu vou... Você quer colocar do lado de cá? Pode a gente coloca aqui, ser. ó. Pode ser, não vai atrapalhar? O primeiro nem precisa de cola porque ele vai ficar inteirinho e encostado. Só colocar, já tá encostado. Aqui eu passo um pouquinho de cola, abaixo. Cola e abaixo. Mais um pouquinho. Cola, abaixa. Em todos, ó, é o mesmo processo. E vou abaixando delicadamente, tá?
Se você apertar muito, você afunda no bolo. Como você vai fazer o outro complemento na parte de trás do bolo e é a mesma técnica, você aproveita para contar um pouco da sua história? Claro! Você não era confeiteira, você era professora. Eu era professora, já fui diretora de escola. Na verdade, meu maior sonho era ser professora, né? E aí eu consegui entrar num colégio católico bem caro que meu pai pagava para mim. E Colégio São José de Vila Matilde, maravilhoso colégio. E nessa época eu conheci meu esposo num dos carnavais com Cristo, desses retiros. Eu conheci meu esposo, na época ele era baterista da banda e eu conheci ele. E comecei a ir direto para a igreja, comecei a passando um pouquinho do chantilly. É, só um pouquinho da cola, né, aqui, que eu falo, é uma bem colinha, né? Aqui. Tá só para fazer a união dele. Tá vendo que ele tá ficando enrugadinho, mas ele cola tudo e vai ficar igualzinho aquele. Ele hidrata esse papel arroz. Tá? Continuando, eu conheci meu esposo nesse carnaval com Cristo. E aí a gente começou a namorar, só que minha mãe, por não ser católica e por ele ser 2 anos mais novo do que eu, não aceitou nosso namoro. Me fez separar dele ou perder a escola. E como eu tinha o maior sonho de ser professora, eu larguei dele e fui continuar a estudar. Eu só tinha 16 anos, era a minha única escolha. Fiquei separada dele durante 2 anos e quando nos reencontramos foi assim, certeiro. A gente teve certeza que era casamento, né? Ele parou e virou pra mim e falou: se você desmanchar do seu namorado, eu caso com você. E assim ele fez. Nós casamos em 2001, já voltei grávida da lua de mel. Deixa eu só mostrar aqui, ó, tá vendo? Eu também passei uma colinha. Para arrematar. E aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na outra parte. E aí voltei grávida da lua de mel, que meu maior sonho também era ser mãe. Hoje a minha filha mais velha está com 19 anos. Eu e ele professor, muitas dificuldades de começo de casamento. Minha filha com 9 meses eu fui mandada embora. E aí aquele desespero para arranjar outro emprego, arranjo outro emprego. No final do ano fui mandada embora de novo. E assim, foi bem complicado no começo do namoro, né? Do casamento. Mas superamos tudo isso. Em 2010, olha lá, meu marido querendo me dar cola. Em 2010, ele tocava na missa com o pai e com o irmão. Eles estavam descendo o equipamento da missa e ele despencou de 12 metros, de 12 metros. Quarto andar, né? 12 metros aproximadamente. Ele despencou do elevador e ele teve ruptura de medula. Ele entrou quase sem vida no Hospital Santa Marcelina. E quando ele entrou no Hospital Santa Marcelina, ele entrou por uma porta, eu entrei por outra e tinha uma capela. E aí quando você falou de Nossa Senhora no começo, assim, foi ela que em todos os momentos, com certeza, me carregou no colo. E aí eu olhei para a capela e quando eu entrei na capela, eu pude comungar. E foi isso que, assim, me sustentou naquele momento, né? E ele passou 33 dias no hospital e onde ninguém via a vida, eu via. Depois desses 33 dias, eu levei o meu presente para casa, o meu milagre de Deus. E foi bem difícil toda essa parte, né, de adaptação, porque ele ficou paraplégico, ele não, quebrou mais ou menos nessa parte e daqui para baixo ele não sente nada. E foi bem difícil porque assim, as pessoas me julgavam muito por que acreditar num Deus que permitiu que isso acontecesse com ele. E ninguém entendia que, na verdade, tudo isso que aconteceu foi para me provar que existe milagre e eu pude levar o meu milagre para casa, né? E eu sempre falo isso, eu não estou esperando que ele volte a andar, porque o milagre aconteceu no hospital. Você vai colocar rosa ou azul? Azul. Eu vi você pegar o rosa, eu falei... Vou colocar Como o chama azul. seu esposo? Éder Alessio. Éder Alessio. E o Éder está aqui no estúdio conosco, né? O Éder está aqui. Cadê o Éder? É que daqui eu não te vejo, Éder. Ah, tá aqui. É que eles vão colocar você um pouquinho mais na luz.
E olha, o Éder, Ele é músico, o Éder, uma pessoa também de muita fé. E com essa esposa cheia de fé, é impossível não ter fé, não é, Éder? Ah, é verdade. Com ela, eu tenho Essa é a certeza filha que eu mais posso ir em qualquer lugar. velha. Éder, é um prazer ter você aqui também. O prazer é a Ana Júlia. Já ia falar, não, a Duda é a caçula, né? Quando ela tava contando a história, ela pulou a mais nova. Ela tava lá, eu acho que eu não nasci. Nasceu em 2002 nasceu 2005. a Ana Júlia e em 2005 nasceu a Maria Eduarda. E olha, eu quero só hoje, aproveitando que vocês estão aqui, ela vai colocar o corante, né? Eu vou só colocar o corante para deixar colorido igual aquele enquanto você conversa com ele. Tá. Para você tinha comentado comigo antes de começar o programa que a comunhão durante todo o período que você esteve no hospital foi fundamental para você. Sim, como eu disse para você antes de começar o programa, nós sempre tivemos o costume assim de, se eu falto na missa, ela comunga por mim. E se ela falta na missa, eu comungo por ela. E nos 33 dias que eu fiquei internado no hospital, eu comunguei todos os dias. O primeiro dia que eu entrei lá e fui direto para a emergência, ela comungou. Foi o único dia que a comunhão não entrou pela minha boca, mas ela entrou no meu comungou coração. na sua intenção. Com certeza. Então eu falo que todos os dias eu comunguei. Os 33 dias que eu fiquei lá dentro do hospital, que na verdade foi um retiro espiritual que eu tive ali. Porque em todos os lugares que eu estive dentro daquele hospital, alguém precisava ouvir que as coisas que aconteceram na minha vida não era para paralisar a minha vida. E sim era para mostrar para quem estivesse comigo, do meu lado, de que as coisas têm outros caminhos, que a gente precisa olhar os problemas de uma outra forma. Você aceitou ser instrumento da graça de Deus, mesmo com o que você trouxe junto com esse instrumento, Sim, que é a paralisia da parte inferior. Sim, sem dúvida. Você aceitou. No dia O do problema acidente. é não aceitar, é o que torna mais difícil. Eu tive né? só No dia 3 do momentos. acidente, ele falava assim, olha aqui, amor, minha mão tá aqui, ó. É só disso que eu preciso para continuar a fazer o que eu ia fazer hoje, que era tocar na missa e continuar louvando a Deus. Ele falava o tempo inteiro, porque ele não teve nada, né, nos braços, não teve um machucado, nada. só daqui para baixo. E ele falava, olha aqui, minha mão tá aqui. Quase sem vida, e ele falava isso, minha mão tá aqui. Os cabelos caíram bastante. Agora, eu não posso encerrar, né? Nós vamos fazer, ela vai confeitar ali a parte de cima, mas eu quero aproveitar esse finalzinho com você para falar que alguém deu a vida também por você, não foi só Jesus. Sim, meu pai. Meu pai, ele estava descendo no elevador junto com você? na verdade, a gente estava lá, como são na casa onde a gente morava lá, meu irmão e minha mãe também moram lá ainda. São 4 andares. Então a gente morava no primeiro andar, no segundo andar os meus pais, no terceiro andar o meu irmão e no quarto andar um salão onde a gente colocava as coisas lá, era um salão de festa e no fundo tinha uma piscina. Aí você falava assim, nossa, ele mora num lugar chique, né? Não, era no Itaquera, Parque Savoy, onde as casas só crescem pra cima, na verdade, não de lado. Mas ali tinha como subir os instrumentos, lá até lá em cima, tinha um elevador de carga. Ah, um elevador Então a de gente carga. colocava os instrumentos dentro desse elevador de carga, descia os equipamentos até a garagem, colocava as coisas no carro e subia até a igreja. E era isso que a gente estava fazendo. Naquele domingo nós iríamos tocar em 2 missas, na missa das 7h30 da manhã e na missa das 9h30, lá no Santuário Nossa Senhora da Paz. E num dado momento lá, a gente sentiu um tranco no elevador. No segundo tranco, o elevador começou a despencar. O meu pai me abraçou, me suspendeu e amorteceu o impacto para ele. Ou seja, ele sentiu todo o impacto e ergueu você para que o impacto não te atingisse. Exatamente. Ele, quando eu dei por mim, a gente estava no chão do elevador, na garagem, e eu tentei levantar. Eu senti uma dormência muito grande nas pernas e não consegui levantar. Meu pai estava desacordado ali na hora. Aí foi nessa hora que eu falei pro meu irmão, falei, Binho, me tira de cima do pai que o pai não tá respirando. Aí ele me tirou de cima do meu irmão, do meu pai. Do seu pai. E a hora que o resgate veio, os bombeiros vieram, como eu estava consciente, eles foram direto no meu pai. Fizeram massagem cardíaca no meu pai deu o último suspiro e ali eu tive a certeza de que a missão dele tinha terminado. Tinha cumprido. Engraçado,
Maria... Rita Maria. Rita Maria, Maria Rita Maria. Que umas 2 semanas antes eu tinha brigado muito feio com meu irmão. E eu com 30 anos, já casado, 2 filhas. E a gente quase levou, foi a vias de fato, né? Mas quando eu cheguei do trabalho, o meu pai falou assim: Alessio, sobe aqui. Eu falei: pronto, vou apanhar, né? Do meu pai. Aí ele falou, encostado assim na pia dele, da casa dele, ele falou assim: por que você brigou com seu irmão? E já com o olho cheio de lágrima. Eu dou a vida por vocês e vocês brigam. Não é pra brigar. E depois, 2 semanas, 3 semanas depois, ele realmente deu a vida por mim. E como diz o Evangelho, né? Maior amor tem aquele que dá a vida pelo seu irmão. No caso, pela vida do filho. Então eu quero agradecer a tua presença hoje aqui. Obrigada por ser esse instrumento de Deus, por ter aceitado a missão, né? Porque estar nesta condição, claro, ninguém se programa, eu quero, não, ninguém quer. A gente sabe disso, mas você aceitou, então que Deus continue abençoando, que você continue cantando, louvando, bendizendo ao Senhor e levando outras pessoas a abrir o coração e louvar a Deus. Deus abençoe você, né, Ana Júlia, a Maria Eduarda, abençoe você e você também, Flávia. Obrigada por estar comigo. Enquanto a gente conversava, ela fez o topo do bolo. E agora eu vou só pôr os detalhes, que são confeitinhos de açúcar, que é de coelhinho, para ficar mais... Pode ir girando para eles verem? Pode. Os confeitinhos de coelhinho. Olha aí, que bolinho lindo! E é esse bolo... Esse último detalhe. E o detalhe da fitinha. Tem que ter, né? Ah, tem que ter, senão não fica bonito. Se ela pudesse, ela colocava a fitinha até em mim. Só colocar a fitinha e se deliciar. Olha aí. Gente, eu tô com dó de cortar esse bolo. Não tenha, porque ele tá muito gostoso. Ah, é? Olha aí. Pronto. E olha, nós já colocamos na tela os contatos da Flávia Peral, chefe confeiteira. E ela, gente, nesses desempregos dela, não deu tempo da gente contar, mas nos desempregos dela e do marido, ela começou a fazer brigadeiro para vender em porta de fábrica, em porta de escola. Dali ela começou a fazer bolo de pote começou a fazer bolo. E, enfim, foi depois aperfeiçoar o conhecimento que ela já tinha adquirido na raça para... Hoje, como professora dentro da área da confeitaria, ajudar outras pessoas também a se virarem, mudar de vida e ter aí o rendimento necessário para sustentar o seu lar. Hoje a confeitaria está assim em alta, né? Então tem muitas mulheres que buscam aí o que fazer. Bolo de pote vende demais, bolo simples vende demais. Então venha ser minha aluna para aprender um pouquinho disso e mudar a sua vida, porque a confeitaria mudou a minha vida. Hoje eu sou liberta. E olha, eu tô com dó de cortar esse bolo, mas eu tenho certeza que ela não vai ter dó. Não. E nós vamos cortar só pra você ver como ficou por fora e por dentro. Eu acho que na segunda gaveta deve ter. Vamos tirar daqui? Vê se você tem uma faca lembra adequada. Que eu falei essa aí corta. Já corta essa daqui, tranquilo? Tá. Se precisar de uma outra faca, eu pego pra você. Tem sim. Que tem uma essa daí faca. É melhor. Porque aí eu corto e tiro com Tem isso. essa, tem não, aquela. Tá boa perfeito. essa aí? Vou fazer o corte daqui de trás, porque ainda fica bonito na frente. Tá bom. Tá bom? Olha aí, gente. A gente Você morre de dó. Pode fazer, mas pode Você cortar. fica só mais um pouquinho. Vem pra cá. Isso aí. Aqui. Tirar a fitinha daqui. Quanto mais tempo fica, mais hidratado o papel de arroz vai ficar, vai ficar bem molinho. Agora ele tá saindo assim, mas ali na hora que você vê, ele já aderiu. Esse não aderiu totalmente. Ele precisa de um tempinho para terminar. Quanto tempo ele precisa ficar no bolo, no chantilly, para ficar adequado na hora de cortar? Para poder cortar, mais ou menos 1 hora. Ele pode ir pra geladeira que ele não resseca, tá? E ele pode ficar o dia inteirinho na geladeira que não vai ter problema. Aqui ele não aderiu, então ele ainda fica, tá vendo? Ele fica meio borrachinha, né? Borrachinha, exatamente. Deixa eu tirar daqui para poder cortar para você. Gente do céu, eu falei pra ela assim, Flávia, eu vou chamar alguém pra experimentar esse bolo maravilhoso. Mas, gente, eu não sei não, né? Eu tô achando que sou eu mesmo que vou experimentar, porque eu tô com água na boca de pensar neste bolo prestígio, né? Olha só
que bolo gostoso e com a ideia do envelopamento, que foi essa técnica que está aqui na exposição. Aqui a gente vê, né, a decoração, o chantilly, aqui o papel, ó, o papel arroz que fica molinho, molinho. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, só para experimentar as duas partes junto com você de casa. Olha aqui. E olha, é experimentando este bolo, experimentando o seu carinho, que eu agradeço a sua presença aqui hoje, a sua família. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado.